Semana 4 de Geografia, Plano de Estudo Tutorado da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. O tema dessa semana do 8º ano vai retomar um pouco do que a gente estava falando sobre questões populacionais, né? O tema específico da semana é o seguinte: é o perfil etário da população mundial. Então, a gente entender o comportamento da população nos seus diferentes níveis etários. Mundial, né, a apostila ela traz esse tema mundial, porém eu vou me ater um pouco mais, né, aos números do Brasil, porque os exercícios ele traz bastante referências, né, aos números do Brasil, mas a gente não consegue falar de uma coisa sem falar da outra, né? Então a gente vai estar sempre fazendo essa comparação entre os números do Brasil e os números mundiais. Então vamos começar então pelo primeiro conceito, o primeiro nível de entendimento que a gente precisa ter para entender os outros conceitos. A primeira coisa que a gente vai precisar observar é o crescimento vegetativo, que também é chamado de crescimento natural. Esse número ele vai mostrar para a gente o crescimento da população em um determinado território com base no número de pessoas que nasceram naquele período em comparação com o número de falecimentos naquele mesmo período. Então, o que isso quer dizer? É a relação entre duas importantes taxas que a gente vai falar mais daqui para frente, que a diferença, né, a comparação entre essas duas taxas mostra para a gente o crescimento natural. Olha só nesse gráfico. Esse gráfico aí, a gente não vai analisar os números, tem um outro gráfico mais para frente, mas é só para vocês observarem que o crescimento vegetativo, ele reflete diretamente essas duas taxas, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, dependendo do comportamento dessas duas taxas, a gente consegue ver se o crescimento vegetativo, ele de fato está crescendo ou se ele está diminuindo. Então, o crescimento vegetativo é o ritmo natural de crescimento daquela população. Simplesmente a gente comparando os números de nascimento e os números de falecimento. Porque nessa taxa, nesse crescimento vegetativo, a gente não leva em consideração a questão da migração, ou seja, a gente não vai contabilizar o número de pessoas que entrou no país e nem o número de pessoas que saiu, tá? Isso aí é uma outra coisa que a gente vai falar mais para frente. O que a gente precisa entender é o crescimento natural, que é a comparação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Vamos dar uma olhada no próximo gráfico. Esse gráfico aqui, a gente está fazendo uma comparação mundial por nível de desenvolvimento, porque todas essas taxas que a gente vai falar nessa aula, elas estão diretamente ligadas ao nível de desenvolvimento. Porque essa questão do desenvolvimento, ela envolve várias outras coisas, né? Como educação, saúde, saneamento, segurança pública, vários fatores que determinam esse nível de desenvolvimento. Então, isso influencia e é influenciado diretamente por essas taxas que a gente vai falar. Então, vamos observar o comportamento dessas linhas nesse gráfico. O azul é a média mundial. Então, vocês observarem que é mesmo uma média, né? Está entre todas as linhas, mostrando aí essa taxa de crescimento natural no mundo, que gira em torno aí entre 1 e 1,5% atualmente, tá? Esse dado ele vai até 2015, mas não é tão diferente da realidade. Agora vamos observar o verde. O verde são os países menos desenvolvidos. Então vocês vão observar que quanto menos desenvolvido, maior é a taxa de crescimento. Porque os países menos desenvolvidos ainda observam taxas de natalidade mais elevadas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Como também observam um nível de mortalidade um pouco mais elevado do que os países desenvolvidos. Mas observem o vermelho. O vermelho são os países muito menos desenvolvidos, que observam taxas de natalidades ainda mais elevadas. Então, o crescimento vegetativo, o crescimento natural, ainda é muito elevado. Agora, observem os países mais desenvolvidos, que é o laranja que está mais embaixo. Atualmente, o crescimento natural desses países é muito próximo de zero, porque a taxa de natalidade desses países é muito baixo, assim como também a taxa de mortalidade. A gente vai entender essa comparação mais para frente. Aqui é só para vocês observarem que o nível de desenvolvimento influencia diretamente no ritmo, né, na taxa natural de crescimento da
população. Então vamos falar dessas duas taxas importantes que a gente está sempre falando, que é a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que é a taxa de natalidade, então? Ela vai representar o número de nascidos vivos no período de um ano. Essa relação é uma relação entre o número de nascimentos, claro, né, e o número total da população. A taxa ela é calculada a cada 1.000 habitantes, e por isso que o resultado é apresentado por uma permilagem, que quer dizer número por 1.000. Então vocês vão observar que essa matéria de geografia ela tem uma relação muito próxima com a matemática, assim como outras matérias também, mas esses números, essa porcentagem, essa permilagem, no caso aí da taxa de natalidade, de mortalidade, vai aparecer para vocês. Então a taxa de natalidade é o número de nascidos vivos no período de um ano. Então, é um determinado número em comparação à população total do país, representado a cada 1.000 habitantes. Então, é um número determinado, por exemplo, 20 nascidos vivos por 1.000 habitantes. Então, isso, por exemplo, pode ser a taxa de natalidade. Por um outro lado, a taxa de mortalidade também é uma permilagem, ou seja, é um número por 1.000, só que no caso da mortalidade, claro, vai representar o número de óbitos ocorrido no período de um ano naquele determinado lugar. Então, da mesma forma, 20 óbitos por 1.000 pode ser um exemplo de taxa de mortalidade. Olha só esse gráfico. Esse gráfico mostra mais uma vez a relação entre taxa de natalidade, taxa de mortalidade e o crescimento natural. Nesse caso específico aqui é o Brasil. Então, em azul nós temos a taxa de natalidade, em vermelho a taxa de mortalidade e em verde o crescimento natural, o crescimento vegetativo. Isso aí, essa sequência vai de 1872 até uma projeção de 2050. Vamos observar o comportamento dessas taxas? A gente vai observar que lá no primeiro registro, em 1872, a gente tinha um alto índice de natalidade, bem próximo aí dos 50 nascimentos a cada 1.000 habitantes, e tínhamos um nível de mortalidade não tão alto, mas que é considerado elevado, né, em comparação mundial nesse momento, né? Então, 30 óbitos a cada 1.000 habitantes. Se a gente pegar esses dois números que são próximos, isso mostra um crescimento natural não tão elevado, porque quanto mais próximo forem as linhas de natalidade e de mortalidade, o crescimento ele é menor. Né? O crescimento ele é maior quando a diferença é maior. Se as linhas estão próximas, a diferença é menor. Então, o crescimento ele também é menor. Por isso que o crescimento natural, aí por volta dos anos de 1870, 1890, ele é mais baixo. Os anos foram se passando, a taxa de natalidade ela continua elevada. Vamos observar aí por volta do ano de 1930, 1940, quando a taxa de natalidade ainda é elevada, mas observem que a taxa de mortalidade ela começa uma queda muito brusca. Então observem que as linhas de natalidade e de mortalidade ela começam a se distanciar. E isso faz com que a linha do crescimento natural ela suba. Então, nesse período entre 1940 e 1970, a gente vai ter um grande crescimento da população brasileira. É o boom do crescimento populacional aqui no Brasil. A partir desse momento, vocês vão observar que as taxas de mortalidade elas continuam caindo, mas as taxas de natalidade agora também começam a cair num ritmo muito acelerado. A gente vai entender por que disso daqui a pouco, tá? E observem que, paralelo a isso, o crescimento natural ele também vai diminuindo. Lembra? Quanto mais próximo forem as linhas da mortalidade e da natalidade, menor é o ritmo de crescimento natural. Até que, observem a projeção para 2050. Em 2050, a mortalidade e a natalidade vão ser praticamente as mesmas. Então, quanto mais igual for esses números, menor é o crescimento natural. Observem que ele se aproxima muito do zero. Então, a tendência é que em 2050, o ritmo de crescimento no Brasil, ele chegue a bem próximo de zero. Coisa que já acontece em alguns países do mundo, a gente vai entender isso lá no final. Vamos continuar, então, para as próximas taxas. A próxima taxa que a gente vai
pensar agora é a taxa de fecundidade. Primeira coisa, taxa de fecundidade é diferente de taxa de natalidade. Observem a definição. Taxa de fecundidade, estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. Então, é um cálculo médio da quantidade de filhos que uma mulher tem durante o seu período reprodutivo. Essa taxa também é calculada a cada 1.000 habitantes, por isso também é uma permilagem, né, aquele número por 1.000. No Brasil, isso é importante, segundo o IBGE, a idade fértil da mulher está entre 15 e 49 anos. Isso é biologicamente falando, né? O período reprodutivo da mulher vai variar dentro dessa idade. Claro que algumas mulheres elas conseguem ter filhos mais velhas do que 49 anos, mas a gente sabe que é um pouco mais complicado. Mas numa média, no Brasil, o período fértil da mulher é entre 15 e 49 anos. E a taxa de fecundidade é a quantidade de filhos que uma mulher provavelmente teria dentro desse período reprodutivo. Esse gráfico aí é para a gente comparar, então, a taxa de fecundidade no Brasil e no mundo. Se vocês perguntarem para os avós e bisavós de vocês, quem ainda tiver, quantos filhos as famílias que eles conheciam naquela época tinham, eles vão falar um número muito alto, coisa que não acontece hoje em dia. Então, esse gráfico aí está mostrando isso. Olha só, o laranja é o Brasil e o azul é o mundo. Lá em 1950, 1955... a taxa de fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher era próximo de 6. Então, cada mulher tinha em média 6 filhos. No mundo, isso variava entre 5 filhos. À medida que os anos foram passando, esse número ele caiu. O Brasil, hoje, né, se a gente for olhar por esse gráfico, ele estaria aí numa média de 1,6, 1,7 filhos por mulher. Isso é um número, uma média, por isso o número quebrado, né? 1,6, tá? Não tem como uma mulher ter 1,6 filhos, claro, mas é porque algumas mulheres têm 3, outras têm 1, outras não têm nenhum. Então, por isso esse número quebrado. Então, a gente observa que a taxa de fecundidade no Brasil, ela é um número próximo aí de 1,6, 1,7. No mundo, a taxa de fecundidade é um pouco mais elevada, porque existem alguns países que ainda têm uma taxa de fecundidade maior, onde as mulheres têm 4, 5 filhos ainda no seu período reprodutivo. Por isso é uma média. Então, para a gente observar o comportamento da taxa de fecundidade. Mas por que, então, à medida que os anos foram se passando, as mulheres foram tendo cada vez menos filhos? Existem várias explicações, vários estudos com relação a isso. Mas os principais fatores que a gente precisa observar é principalmente com o papel da mulher na sociedade. Então a mulher ela deixou de ter aquele papel que era praticamente exclusivo ao lar. Até alguns anos atrás, a mulher, a principal função dela era servir ao lar, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Isso era muito comum, ainda é, infelizmente, mas bem menos do que alguns anos atrás. E a mulher ela não estava tão atuante no mercado de trabalho. Isso se modificou ao longo dos últimos anos. A mulher está cada vez mais inserida no mercado de trabalho. Claro que nessa imagem fica ainda evidente que são poucas mulheres, mas até alguns anos atrás nenhuma mulher ocupava cargos superiores em empresas, por exemplo. Hoje elas já aparecem com um número um pouco mais elevado, mas ainda muita coisa precisa ser feita para atingir uma igualdade. E, tem infelizmente, a remuneração das mulheres ainda é mais baixa do que os homens. Às vezes o mesmo cargo ocupado por uma mulher e por um homem, a mulher recebe menos. E aí as explicações mais feias aparecem, né? Porque a mulher ela precisa de licença para maternidade, aquela coisa toda, que é um absurdo, mas que infelizmente ainda acontece. Mas mesmo assim, nos últimos anos, a mulher ela vem se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho, nas relações sociais, e por isso estão optando por ter menos filhos. E a família ela vem se modificando ao longo dos anos. Então, o próprio homem vem se tornando mais atuante nas tarefas domésticas, o que faz com que a mulher possa se ausentar da casa por um período maior, e aí
a presença de uma criança ela não se faz tão necessária em grande quantidade como nos anos anteriores. Por isso, a taxa de fecundidade vem diminuindo no mundo todo. Seguindo, então, a expectativa de vida é um outro fator que a gente vai estar analisando, também chamado de esperança de vida, que representa o número médio de anos que a população de um determinado lugar pode esperar viver. O que isso quer dizer? É que quando nasce uma criança, existem fatores que fazem com que essa pessoa viva um determinado número de anos. Então, várias coisas são levadas em consideração, como sistema de saúde, educação, desenvolvimento social, se aquele país está passando naquele momento por um conflito, por uma guerra. Então, todos esses fatores são levados em consideração e tem uma estimativa do que provavelmente essa pessoa vai viver até uma determinada quantidade de anos. Tá? Isso se forem mantidas aquelas mesmas condições. Por isso que é uma expectativa, porque isso pode ir mudando ao longo dos anos. E claro, mais uma vez, é uma média. Então, existem várias pessoas, né, relatos de várias pessoas que vivem muito mais do que essa idade e pessoas que vivem menos do que esse limite. Tá? Vamos observar o gráfico. Esse gráfico mostra pra gente a expectativa de vida ao nascer no Brasil em até 2016, mas o número não é tão diferente do atual. Observem, mulheres que estão aí de vermelho vivem mais do que homens, tá? E a média do Brasil está aí no meio. A média no Brasil de expectativa de vida gira em torno aí dos 76 anos, as mulheres em torno dos 79 e os homens em torno dos 72 anos. Qual que é a explicação para isso? As mulheres, geralmente, elas têm um cuidado maior com a saúde. Isso não só, né, porque elas querem, mas é um fator histórico. Os homens, eles tendem a ter mais receio de ir ao médico, de procurar ao médico quando uma doença se inicia, né, uma questão histórica, de machismo, aquela coisa toda, mas as mulheres, elas procuram os médicos, né, o sistema de saúde mais rápido quando os sintomas começam e aí a chance de cura de alguma doença ela é maior. Se a gente observem lá em 1940 como a expectativa de vida no Brasil era bem baixa, girava em torno aí dos 45 anos. A gente vai ver daqui a pouco que alguns países hoje têm essa taxa de expectativa de vida. Então, tem a ver com o nível de desenvolvimento. Então, ao longo dos anos que se passaram, o Brasil ele foi aumentando o seu nível de desenvolvimento, as condições de vida foram melhorando e, por isso, a expectativa de vida foi crescendo. Observem aí esse cartograma. A gente falou muito de cartogramas, né, nas últimas aulas. Esse é um cartograma da expectativa de vida. Vamos observar as cores. Quanto mais escuro, maior a expectativa de vida, se vocês observarem a legenda. Quanto mais claro, mais próximo do branco, menor é a expectativa de vida. Então, quais são os países que têm a maior expectativa de vida? Os países mais desenvolvidos, né? Estados Unidos, Canadá, países europeus, Austrália, Nova Zelândia, que são países desenvolvidos. Os países mais com as cores mais claras, mais próximas do branco, são os países menos desenvolvidos. Por isso a expectativa de vida é tão baixa. Observe que alguns países europeus têm uma expectativa, países africanos têm uma expectativa de vida menor do que 59 anos. Alguns países têm aquela expectativa de vida que o Brasil tinha lá em 1940, 1950. Então, tem a ver diretamente com vários fatores, né? Claro, o nível de desenvolvimento, mas também doenças que estão nesses países de uma forma muito ampla, no caso da África, como a AIDS, por exemplo, uma doença que atinge boa parte da população e que tem uma expectativa de vida baixa, né, com relação aos seus infectados. Então, isso são fatores que influenciam guerras, conflitos e vários outros. Vamos continuar. Todos esses dados, eles são representados por números, claro, mas a gente pode representar esses dados em gráficos para a gente poder comparar sem analisar muitos números, só observando
um determinado gráfico, a gente consegue observar o comportamento dessas taxas, que elas são chamadas de pirâmides etárias. Pirâmides etárias são gráficos que apresentam a quantidade da população de determinado lugar em relação às faixas etárias, né, que são as idades, separadas por gêneros. Esse exemplo aqui é uma pirâmide etária genérica para a gente entender a estrutura. Então, nessa pirâmide etária, a gente tem, vocês vão observar que em vermelho, né, rosa, é a população jovem que está na base da pirâmide. Em azul, nós temos a população adulta que está no corpo da pirâmide, no meio da pirâmide. E em amarelo, a população idosa que está no topo, no ápice da pirâmide. Então, de acordo com o comportamento, né, dessas colunas, dessas linhas, a gente consegue observar se a taxa de natalidade está alta ou baixa, se a expectativa de vida é alta ou baixa. Então a gente consegue observar tudo isso. E quando a gente compara as pirâmides numa evolução histórica, a gente consegue observar a transformação desses índices ao longo do tempo. Pontos importantes. O limite de cada faixa etária vai depender de acordo com as leis, de acordo com o país. Por quê? Se vocês observarem nesse gráfico aí, nessa pirâmide, os jovens são representados até 14 anos. Provavelmente, nesse lugar, o ingresso ao mercado de trabalho ele é permitido a partir dos 15 anos, coisa que no Brasil não acontece. Então, no Brasil, os jovens vão até 18 anos, a partir de 19 que começa a ser contado os adultos. E lá em cima também, o limite entre adultos e idosos também tem a ver com a previdência, com o sistema de aposentadoria. No Brasil, em média, 65 anos que as pessoas se aposentam. Em outros países isso pode variar. Por que isso é importante? Porque essa parte, o corpo da pirâmide, os adultos, também são chamados de população economicamente ativa. É aquela população que está inserida ou deveria estar inserida no mercado de trabalho e que paga a maior parte dos impostos. Então, essa parte da população é muito importante. Então, manter essa população numa quantidade maior é muito bom para o país. Então, a gente vai observar o que acontece, para finalizar já, o que acontece quando vai variar todos aqueles índices, todas aquelas taxas que a gente falou e como que a população ela se comporta. O fenômeno que vai analisar justamente, né, a evolução, o comportamento da população, do crescimento populacional ao longo do tempo, ele é chamado de transição demográfica. A transição demográfica ela começou a ser analisada e começou a ser apresentada para poder bater de frente com uma outra teoria, que é a teoria malthusiana. Vocês vão lembrar, Malthus, ele falava que a população iria crescer num ritmo exponencial, um crescimento exponencial, ou seja, num ritmo muito acelerado, e que não seria acompanhado, por exemplo, pelo crescimento da quantidade de alimentos. Então ele falava que a população ia crescer e continuaria crescendo sem parar. E aí os estudiosos da demografia apresentaram a teoria da transição demográfica, eles observaram que não era bem assim, que sim, a população ia passar por um ritmo de crescimento muito elevado, mas que num determinado momento esse crescimento ele ia se estabilizar e provavelmente ele ia observar logo depois um declínio desse crescimento. Então não seria tão grande quanto na teoria malthusiana. Acho que o gráfico vai mostrar para a gente exatamente o que isso quer dizer. Observem no gráfico que a transição demográfica ela apresenta 4 fases. E aí, analisando essas 4 fases, a gente consegue fazer um resumo de tudo que a gente falou até então. Então, o que é a primeira fase da transição demográfica? Observem que na primeira fase da transição demográfica, a gente tem um equilíbrio, uma proximidade entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Só que esse equilíbrio, ele é um equilíbrio com números muito altos. Observem que as linhas estão lá em cima no gráfico. Então, isso mostra altas taxas de natalidade, mas também altas taxas de mortalidade. Lembra que quanto mais próximos estão as duas linhas, menor é o crescimento vegetativo. Então, mesmo elas estando elevadas,
o crescimento vegetativo é pequeno, porque nasce muita gente, mas também morre muita gente. Então essa é a primeira fase. Passando da primeira para a segunda fase, o que a gente começa a observar? A taxa de natalidade ela se mantém elevada, mas a taxa de mortalidade ela observa um ritmo, um declínio muito acentuado. Então, se a taxa de natalidade, ou seja, está nascendo muita gente, mas a taxa de mortalidade diminui, ou seja, o ritmo de mortalidade diminui, o crescimento vegetativo ele sobe muito rápido. Então, a fase 2 é o grande crescimento populacional. Já a fase 3, essa transição da fase 2 para a fase 3, é quando as taxas de mortalidade ela continua diminuindo, mas a taxa de natalidade também começa a diminuir num ritmo muito acelerado. E aí observem que o crescimento vegetativo ele acompanha o declínio das duas taxas. Então a fase 3 seria a diminuição brusca do crescimento vegetativo, até atingir uma fase 4. A fase 4 a gente vai observar de novo que as duas linhas da mortalidade e da natalidade elas se aproximam, só que esse equilíbrio agora ele é com números muito baixos. Então, está morrendo menos pessoas, mas também está nascendo menos pessoas. Então, esse crescimento vegetativo muito baixo, ele é preocupante. Por quê? Se está nascendo menos pessoas, lá na pirâmide etária, daqui a alguns anos, o corpo da pirâmide, a população economicamente ativa, vai ser pequena. E isso gera um problema de ordem social e econômica muito grande para os países. Porque o governo, a gente sabe que a população idosa, porque nesse momento da fase 4 a expectativa de vida é muito alta, a população idosa ela vai só aumentar a cada ano e a população jovem vai diminuir. Então isso gera uma deficiência no sistema econômico muito grande, né? Porque os idosos eles dependem, né, de aposentadoria, de medicamentos, de um sistema de saúde eficiente e que tudo isso é determinado pela contribuição das pessoas que trabalham. Então esse nível ele precisa subir ao longo do tempo, porque senão o país ele vai passar por problemas. No cenário mundial, aonde que se encontram os países nessas fases? Alguns países menos desenvolvidos estão aí nessa transição da fase 1 para a fase 2, onde observam um crescimento populacional muito grande. Os países menos desenvolvidos, mas que, né, são um pouco mais desenvolvidos do que esses anteriores que eu falei, como o Brasil, por exemplo, estão aí na transição da fase 2 para a fase 3, onde ainda tem um crescimento econômico alto, mas já um crescimento populacional alto, mas já observa uma queda desse crescimento ao longo dos anos. E na fase 4 estão os países mais desenvolvidos, que já observam um crescimento vegetativo muito próximo de zero. Alguns desses países, como países europeus, por exemplo, estão fazendo políticas públicas de incentivo às famílias a terem mais filhos. Porque se as famílias tiverem mais filhos agora, daqui a alguns anos esses filhos vão estar naquela parte da população, aquela população economicamente ativa. Então é importante, todas essas taxas, todos esses índices, eles estão ligados e determinam essa transição demográfica. Todos os países vão passar pela transição demográfica. Então, um período de muito crescimento econômico atrelado com um período de baixo crescimento econômico mais para frente. Então, para finalizar, vocês vão fazer as atividades das páginas 68, 69 e 70. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com os seus professores.